Eu tive que dar uma pausa, acabei por encerrar o primeiro vídeo. Por um lado é bom porque aí não dá para poder compartilhar todo o vídeo no Kawaii, né? No máximo uns 10 minutos. Então vou continuar aqui. Eu estava falando que as pessoas que têm o Espírito Santo do Criador, né, ensinam as coisas espirituais por meio de palavras espirituais. Isso envolve um discernimento que o mundo ao qual não aceita. O mundo não aceita. Pois é isso que o Paulo ele passa a falar agora. Mas o homem físico não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são tolice, e ele não pode conhecê-las, porque elas são examinadas espiritualmente. Então, a pessoa que tem uma mentalidade carnal, que tem uma mentalidade carnal, ela não vai aceitar aquilo que a Bíblia está falando. Ela não vai aceitar o que a Bíblia ensina. Ela rejeita completamente aquilo que o Criador fala. Então aí, deste modo, a pessoa que tem uma mentalidade carnal, que é um físico, né, apegada às coisas deste mundo, apegada às coisas desta vida, ela jamais vai ter o conhecimento da palavra do Criador. Aqui já envolve uma escolha. As pessoas que se apegam às coisas deste mundo fizeram a escolha de rejeitar a palavra do Criador, rejeitar o próprio Criador, o próprio Deus Todo-Poderoso. Então elas nunca vão conseguir compreender ou obter o conhecimento da palavra de Yahuwah. Porque essas coisas são examinadas espiritualmente. Como eu falei no início, envolve a pessoa se sujeitar ao Espírito do Pai, se sujeitar ao Espírito Santo do Criador. Se não faz isso, então vai continuar lendo a Bíblia a vida inteira e jamais vai entender. Jamais vai obter o conhecimento da palavra do Altíssimo. Essa é a verdade. Então ele continua dizendo aqui: no entanto, o homem espiritual examina todas as coisas, mas ele mesmo não é examinado por homem nenhum. Então vou repetir de novo, para ter um sentido mais correto. No entanto, o homem espiritual examina todas as coisas, mas ele mesmo não é examinado por nenhum homem. Pois quem chegou a conhecer a mente de Yahuwah para instruí-lo? Mas nós temos a mente do Messias. Então isso aqui é um ponto muito interessante que Paulo ele fala. Quando nós falamos, pregamos as coisas espirituais, a pessoa que tem uma tendência carnal, tem uma mentalidade carnal, ela não examina, ela não procura saber o que o servo de Deus está falando, o que está ensinando, qual é o propósito. A pessoa que tem mentalidade carnal, ela não examina até mesmo
quem ela está ouvindo. Ela rejeita logo assim de cara. Ou então simplesmente inventa desculpas. Ou por último, faz zombaria, porque não consegue ter uma resposta à altura para dar aquilo que falamos, aquilo que pregamos, aquilo que ensinamos mediante a palavra do Altíssimo. Então, a pessoa que rejeita a palavra de Deus, ela não tem nenhuma outra reação a não ser essa: zombar, criticar, falar mal, caluniar. A zombaria já é algo característico que faz parte da ignorância daqueles que rejeitam a palavra do Criador. Então, uma pessoa que tem esse tipo de atitude, ela não procura examinar o homem que está pregando, ou a mulher, né? Ou a irmã, o irmão que está falando, que está pregando para ele sobre as coisas espirituais. E nem examina a própria pessoa em si. Ou seja, é tipo assim, você dá um conselho, às vezes o conselho está baseado na Bíblia Sagrada, porém, a pessoa fala: mas isso aí para mim, eu não aceito. Isso não é para mim, eu não vou fazer isso. O que você está pedindo é absurdo. Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? O que você está falando é ridículo. Você é uma pessoa ridícula. O que você está falando é preconceito. E vários outros adjetivos. Né? Vários outros adjetivos que a pessoa dá. Mas ela nunca para examinar, para refletir, para pensar sobre o que está sendo falado. Então a tendência é sempre o quê? Ridicularizar. Aí Paulo ele faz uma pergunta muito interessante: pois quem chegou a conhecer a mente de Yahuwá para o instruí-lo? Ninguém. A resposta é essa: ninguém. Ninguém consegue compreender ou entender ou conhecer a mente do Criador. Certo? Ninguém consegue compreender isso, ninguém consegue entender a plenitude da mente de Yahuwá. Ninguém consegue. Isso é algo para nós, seres humanos imperfeitos. Eu acho que talvez até para os anjos, talvez, ok? Lembre-se disso, talvez. Seja algo impossível entender a mente de Yahuwá. Mas aí Paulo ele fala: mas nós, ou seja, os servos de Yahuwá, os que se sujeitam ao seu Espírito Santo, ele fala: nós temos a mente do Messias. O que Paulo quer dizer com isso? O que Paulo quer dizer em nós termos a mente do Messias? É muito simples. Quando seguimos os passos de Yahushua, quando seguimos os passos do Messias, o nosso Salvador, daquele que deu a sua vida por nós, quando seguimos os passos dele, refletimos os seus ensinamentos no nosso modo de viver, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de tratar os outros, nós estamos